Bom dia, Pastor João Luiz por aqui. Tudo bem com vocês, meus amados e queridos irmãos? Nós estamos aqui para mais um devocional Vida Cristã. E o texto escolhido de hoje está em Lucas 20, que começa assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, ele quem? Jesus, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram dizendo: Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo, ele disse: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre eles, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crês? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era um profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Amados e queridos irmãos, hoje no nosso devocional Vida Cristã, eu quero te dar uma dica que Jesus deu para nós. Essa história é uma história linda e é uma história onde nós vamos aprender com Jesus. Queridos, eu sei que neste mundo que nós vivemos, muitas pessoas vêm questionando o porquê você faz isso, o porquê você vive assim, o porquê a sua família é assim, o porquê você educa o seu filho assim, o porquê você tem se comportado de tal maneira, e você fica com tantas perguntas que você acha que você tem que dar explicação para as pessoas, para o sistema, para o mundo. Mas Jesus ensina algo maravilhoso para nós essa manhã, que quando uma pessoa fizer uma pergunta para você, você deve responder com meia pergunta. Faça o seguinte: se alguém te questionar algo, você responde com meia pergunta, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai travar essa pessoa, porque as pessoas elas são boas para fazer pergunta, mas para responder quase ninguém é muito bom. Então toda vez que as pessoas começarem a questionar você, por que você faz isso, por que isso, por que aquilo, você responde com uma outra pergunta, como Jesus fez. Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali à volta dele, que nem tudo nós devemos responder aqui para esse mundo. Nós temos que fazer pergunta. Faça pergunta. Se a pessoa fizer uma pergunta para você, responde com uma outra pergunta, e você vai entender que essa pessoa não vai ter como responder. E sabe o que vai acontecer? Ela vai te deixar em paz. Porque às vezes, quando as pessoas estão fazendo um monte de perguntas e você acha que você tem que responder, que você tem que dar algo em troca dessas respostas, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar abatido, você começa a achar que você não é a pessoa adequada ou a pessoa certa para responder aquela pergunta. E nada disso. Você não precisa de responder nada. A única coisa que você deve fazer é fazer uma outra pergunta. E uma pergunta com uma outra pergunta, elas vão se coincidir. E eu não sei o que vai acontecer. Essa pessoa pode desistir de fazer essa pergunta para você. E você vai ficar tranquila, calma. Você não vai ficar mais ansiosa. Você não vai ficar mais com aquele sentimento: eu preciso responder essa pergunta. Quantas coisas nesse mundo nós somos obrigados a responder. Meus amados e queridos, a única coisa que você deve fazer é seguir a Cristo com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento. Você não precisa responder nada para esse mundo. Você só precisa entender que você é filho e filho amado. Então, responda sim. Sabe para quem? Para Cristo. E sabe, o mais interessante é que Cristo não vai perguntar nada para você. Cristo só quer uma coisa de você: seja filho e filho amado. Em nome do Senhor Jesus. Fez sentido para você? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Bora lá compartilhar? Compartilhe!